Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém? Gostaria de convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, no versículo 37. Romanos 8, 37. Diz assim a palavra: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Você crê que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Então, o Senhor Jesus, no momento que Ele morreu ali na cruz por nós, nós nos tornamos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou. E no Senhor nós somos mais. Repita comigo: eu sou mais do que vencedor. O Senhor te criou para vencer. O Senhor te criou para a conquista. O Senhor te criou para a vitória. Eu não sei qual o problema que você tem passado, qual a adversidade que você tem sofrido na sua vida, na sua casa, mas eu digo para você nesse momento: creia que você é mais do que um vencedor. Amém? Então confie nas promessas de Deus para a sua vida e acredite que você vai superar todas as adversidades, que você vai superar todos os obstáculos que forem surgir na sua vida, porque o Senhor está com você e nele você é mais do que vencedor, você é um vitorioso. Amém? Então eu convido você nesse momento a orar. Vamos agradecer ao Senhor por você estar assistindo a esse culto, por você estar na sua casa com a sua família. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Comece a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. Diga para Ele: Senhor, muito obrigado. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, porque o Senhor tem nos guardado. Mesmo que existam, Senhor, adversidades, circunstâncias, mesmo assim, o Senhor está conosco. O Senhor jamais irá nos desamparar, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Fale para Deus nesse momento. Você tem liberdade de falar com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque é o Senhor que tem nos sustentado a cada dia. É o Senhor que faz cada um de nós se levantar pela manhã. É o Senhor que nos permite, Senhor, estar em pé, com saúde. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E nós somos gratos a Ti, Deus. Mesmo em meio às adversidades, nós cremos que em Ti nós somos mais do que vencedores. E que nós vamos superar toda e qualquer circunstância, Senhor, que venha surgir. Porque o Senhor está conosco. Porque Tu és, Senhor, o nosso refúgio. Porque Tu és o nosso Deus. E nunca, Senhor, jamais irá nos desamparar, Senhor. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. Prepare o seu coração nesse momento. Que você possa entregar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Esse é o momento de você se render a Ele, aí onde você está, na sua casa. Que você possa abrir o seu coração e entregar, e se entregar de todo o coração a Ele. Render a sua vida a Ele, declarar nesse momento que Ele é santo, que Ele é santo, santo, santo. E que você se rende, que você se entrega a Ele, que toda a sua casa, que toda a sua família é dele. Que você entrega tudo que você tem, tudo que você é. Entregue nesse momento ao Senhor. Em nome de Jesus, adore a Ele. Aleluia. Tudo está preparado aqui. Meu coração também. Tu és um
chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Reencontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Declare. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Adore o Senhor, se renda a Ele. Diga só tu. Só tu és santo. Declare que Ele é santo. Levante suas mãos e diga. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. És santo, Deus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és Santo. Abra sua boca e diga que Ele é santo, santo, santo. Só tu és santo. Não há outro Deus além de ti. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Se renda ao Senhor nesse lugar. Adore ao Senhor. Declare na sua casa. Declare a cura. Declare que só Ele é a cura. O Senhor é o Deus do impossível. Adore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Pois a cura, Jesus. Nós cremos, Senhor, que Tu és a cura. Aleluia, Senhor. Escutas quando clamo. Diga para o Senhor. E acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio. Diga para o Senhor. Confio
creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Sim, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Diga para o Senhor: eu preciso de Ti, Jesus. Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Declare. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Diga mais uma vez. Nada é impossível para Nada, Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tu tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Senhor. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Diga, Jesus. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Continue adorando ao Senhor com o seu coração. Lembre-se que o Senhor, se você está chorando, o Senhor fala que
O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então que você possa crer nessa promessa. Você pode estar chorando hoje, mas lembre-se que vem ao amanhecer e o Senhor vai te dar a vitória, querido. O Senhor já está preparando a vitória para você. Creia nisso. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que você está passando hoje, toda dificuldade. Creia que o Senhor já te deu a vitória. Creia que você é mais que vencedor. Confie no Senhor. Creia no Senhor, porque Ele é o único que pode te curar, é o único que pode te resgatar, é o único que pode te dar a salvação. Se entregue a Ele, em nome de Jesus. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Crer nessa promessa. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
Confie no Senhor, se alegre no Senhor, porque Ele te faz mais que vencedor, querido. Você já é mais que vencedor. E se o choro dura uma noite, lembre-se que a alegria ela vem ao amanhecer. E o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Amém. Amém. Chamar o nosso pastor para trazer a palavra do Senhor. Opa. Sempre usando máscara, isso é muito importante nesse período. Olá, amados. A paz de Cristo, a paz do Senhor, a graça e a paz, enfim, que o Senhor possa estar contigo nesse culto, nessa hora, nesse momento que você está assistindo, aonde você esteja, na sua casa, no trabalho, que o Senhor possa estar contigo. Sinta a presença de Deus, abra o seu coração, você já está adorando, louvando. Isso é muito importante, manter a nossa fé. Eu quero orar com você, antes de ministrar a palavra. Vamos falar com Deus então. Senhor, precisamos ouvir Tua voz, nós Te adoramos, nós Te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é Deus em nossa vida. Obrigado, Pai, por esse momento que podemos refletir, nos alimentar, nos fortalecer. Espírito Santo, esteja com todos aqueles que estão assistindo agora, em suas casas, com a sua família, ou mesmo a sós, que o Senhor possa estar com eles nesse instante, e que haja uma atmosfera da Tua presença, que haja uma atmosfera do Senhor nesta casa que está assistindo esse culto. Em nome de Jesus, amém? Nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que nos estimula a vivermos como vencedores. Talvez você pergunte, pastor, mas estamos vivendo num momento tão difícil. Sim, mas exatamente por isso que temos que afirmar em nossa vida a posição que estamos diante de Deus. Ele nos chama de vencedores e ninguém pode dizer o contrário. Todos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O texto que lemos hoje, o texto que já foi lido inclusive na introdução, o texto base é Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Crer que é um vencedor é a base do sucesso da nossa vida. Se você crê que é um vencedor, você já sai ganhando numa disputa, numa guerra, numa luta. Se na sua mente você assimila a palavra de Deus, você já começa tendo uma vida vitoriosa. Agora, quando eu penso que eu sou um fracasso, certamente eu já vou entrar em uma batalha, em uma contenda, em uma tribulação, em desvantagem, pensando que você é um fracassado, vai te levar a uma derrota. Os pensamentos e a mente, elas devem ser direcionadas e alimentadas pela palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Hoje eu estava lendo na Crítica, no portal da Crítica aqui de Manaus, tinha um artigo falando sobre que as pessoas que se acometeram da Covid, elas sofrem
com pressões psicológicas. É interessante. O próprio jornal está alertando sobre isso. Há uma guerra na mente, há uma guerra para vencer. Nós precisamos entender que em todas as coisas que nós vamos enfrentar, nós temos que nos posicionar conforme a palavra, que diz que nós somos mais que vencedores, que nada vai nos afastar do amor de Deus, e que tudo posso naquele que me fortalece. Em Filipenses também, o apóstolo Paulo ele afirma vamos dizer assim, esse decreto para a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo disse isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ali no texto anterior, ele relata, olha, eu passei naufrágio, eu fui açoitado, fome, etc. Eu sei passar por dificuldade, também sei passar alegria. Então são essas coisas que nós cristãos temos que entender. Há momentos bons em nossas vidas que temos que passar com Cristo e glorificar o seu nome, mas também há momentos de dor, de dificuldade, de angústia, como o apóstolo Paulo relatou em Filipenses capítulo 4, que nós temos que também glorificar a Deus e passar por todas elas em vitória, mesmo no sofrimento. Esse é o segredo de um cristão. Nós somos vitoriosos mesmo na dificuldade. Não há outro termo para nós. Mesmo em desvantagem, nós sempre seremos mais que vencedor, porque foi Cristo Jesus que nos deu essa vitória, e nós temos que colocar isso no nosso coração, na nossa mente e no coração. A derrota ela é atraída para aqueles que em sua mente já se sentem perdedores. Ora, se você já se sente perdedor, você atrai a derrota para você, o fracasso para você. Se você quer ajudar alguém, quando você ajudar alguém para superar uma dificuldade, você tem que dar uma palavra de vitória. Você tem que dar uma palavra de ânimo. Eu já vi situações na nossa própria vida. A minha esposa, uma vez, a pastora Fernanda, ela ficou muito mal alguns anos atrás, acho que em 2011, de uma enfermidade. Ela foi retirar a vesícula, inflamou, ficou 30 dias internada. Foi uma situação muito difícil, que só Deus a tirou do hospital. Foi um milagre de Deus. Mas eu lembro que algumas pessoas, quando viam a pastora, falaram assim: como a senhora está abatida, como a senhora está, meu Deus, como a senhora está doente, enferma, acabada. E quando eu vi aquilo, eu digo: meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo um cristão, um crente, um servo, uma serva de Deus. Pessoas até sonharam naquela época, a pastora, que ela já estava no sonho, toda de branco, e ainda foi falar para ela: olha, eu sonhei com a senhora toda de branco, andando, flutuando. Meu Deus, que história é essa? Nós temos que ter uma mentalidade diferente. Se você está vendo uma pessoa que está enfermo, doente, precisando de cura, o primeiro ânimo que ela tem que ter na sua alma, você tem que lançar palavra de bênção, de ânimo. Vamos, se levante, você é um vencedor, você vai superar. São essas palavras que nós temos que ter em nossa boca, palavra de vida. Nós temos que corrigir a nossa linguagem e nos alinhar com a linguagem de Deus, e não sermos profetas do caos, mas profetas da vida. Nós temos que ser profetas da vida. Você também tem que pensar na vitória. Você está passando dificuldade, enfermidade, mas você não tem que se entregar, você tem que lutar. Nós temos que ter essa mentalidade de vencedor. Talvez você passou por traumas profundos na sua vida que deixaram marcas.
Mas deixa eu voltar só um pouquinho à história que eu falei da pastora. A partir dali, quando eu vi pessoas agindo assim, naquele hospital, aqui em Manaus, um hospital chamado Adriano Jorge, eu disse que não ia subir mais ninguém para ver a pastora, se fosse para dar uma palavra dessa forma, se fosse para chorar, se fosse para estar se lamentando, não poderia subir, porque isso não muda a história de ninguém. O que muda a história de alguém é o ânimo, a força, a vida, a palavra de vida. E dali ela foi reagindo, porque as pessoas que iam agora já estavam orientadas e lançavam palavras de vida, não choravam, para que ela pudesse reagir. As pessoas hoje precisam reagir, e a reação do nosso organismo, do nosso corpo, vem da nossa mente, vem da palavra de vitória. Entenda isso, seja um agente de Deus na vida das pessoas. Talvez você passou por traumas profundos na sua vida que deixaram marcas em você, marcas que te trazem medo de avançar, marcas que te trazem tremor para dar um passo adiante. Isso em todas as áreas da nossa vida. Traumas muitas vezes aprisionam pessoas, aprisionam até um servo de Deus. O medo, muitas vezes, de ser reprovado, de não conseguir, o medo de ser rejeitado. Vejam, o medo, ele faz parte da nossa vida. O medo, ele é um sentimento que nos traz proteção. O medo é natural, o medo natural ele é bom, não é mau. O medo natural é bom. Agora, quando o medo toma de conta, ele traz o mal. Ele não é benéfico, mas o medo natural nos protege, evita que nós tenhamos que tomar decisões que venham nos prejudicar. Ele nos faz refletir. Mas quando nós tivemos traumas na nossa jornada de vida, e isso nos traz um medo de crescer, isso tem que ser curado, tem que ter uma cura na nossa alma. Vejam, nós temos que aceitar o decreto de Deus que somos mais que vencedores, porque senão você vai viver nesta terra lamentando que não consegue vencer. Você tem que entender a palavra e assimilar a palavra. Em um dos livros de Charles Spurgeon, um grande pregador da palavra também, um homem realmente reconhecido, que era chamado também de príncipe dos pregadores, né? Ele conta em um dos seus textos que foi visitar uma senhora, a casa de uma senhora, e conversando, ele observou que ela estava passando tanta dificuldade. Ele observou também que ela ganhou um quadro dos seus patrões, que ela trabalhou nessa casa com uma família muitos anos, e eles partiram, faleceram e deixaram para ela aquele quadro. E aquele quadro estava na parede, e ele observa e pergunta: o que é esse quadro? Foi um presente que deixaram para mim pelos meus anos de trabalho, décadas, etc. E o que é esse quadro? Ele pergunta, e ela diz: eu não sei, sei que está aqui. E quando ele observa, ele pegou o quadro, ele chamou a atenção, ele observa que aquele quadro era simplesmente o testamento que aquela família tinha deixado para aquela senhora. Simplesmente isso. Uma fortuna, a herança que aquela família tinha deixado para ela. No entanto, aquele testamento estava na parede, sem efeito nenhum, enquanto ela não reconheceu, enquanto ela não descobriu, enquanto alguém não revelou a verdade para ela. E ali o pastor disse: senhora, aqui está a sua herança. No entanto, ela vivia uma vida de escassez, de dificuldade, por não ter acesso à verdade. Por isso que
nós podemos dizer, está na palavra, que Jesus, Ele é a verdade que nos liberta. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. A verdade é que estamos em Cristo e somos mais que vencedores. Coloque isso no seu coração hoje. Isso tem que ser muito forte na nossa vida. Também quero dizer a você que está ouvindo essas verdades, que você tem a oportunidade de conhecer a Cristo, que você é um bem-aventurado. Você não é um miserável, você não é um desgraçado, você é um bem-aventurado. Você é bem-aventurado, creia na palavra, mas nós temos que ter domínio sobre nossa própria vida. Diz em Gálatas 5:23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Muito bem, então nós temos que ter atitudes de vencedores, e uma delas é ter domínio próprio. Gálatas 5:23 diz, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Nós precisamos ter esse domínio próprio. Quantas pessoas, quantos vencedores, quantos vitoriosos estavam caminhando bem, conquistando bênçãos, Deus abrindo portas, porque aquele que abre portas é Deus. Ele abriu portas para você, muitas portas Deus vai abrindo, mas não se engane também, que o inimigo abre portas para perdição. Mas tenha cuidado, seja direcionado por Deus. Nem tudo que reluz, realmente que brilha, é ouro. Mas muitos tiveram grandes conquistas, foram uma bênção, mas se deixaram levar pela carne. Muitos se deixaram levar pela carne, pelo entusiasmo deste mundo. Tinham dons, talentos dados por Deus, mas deixaram isso de escanteio, deixaram isso para lá, para se dedicar a sonhos deste mundo. E nós estamos observando que não vale a pena isso. Nós sempre podemos observar na palavra, estamos vendo na prática. Centenas de pessoas que têm riquezas, morrendo, indo para a eternidade, com Deus ou sem Deus. Ou seja, o mais importante é estar com Deus e servir ao Senhor, trabalhar para Ele, enquanto nós podemos nos dedicar. Se você tem talentos, dedique os seus talentos a Deus. Não troque isso, porque é uma armadilha do inimigo. E se deixaram levar, muitos se deixaram levar pela carne, porque não dominaram a própria natureza, não tiveram domínio próprio, não refletiram, não pediram direção de Deus. Amados, preste atenção. Talvez não, um pensamento que surge em nossa mente, nós não controlamos. Talvez venha um pensamento que você não estava nem imaginando e surgiu um pensamento, você não controla até, há momentos que vem, você está caminhando, pensando, sei lá, você está fazendo alguma coisa, de repente vem um pensamento, você não consegue controlar, mas você pode decidir o que vai fazer com esse pensamento. Você pode controlar as suas atitudes. Você pode decidir o que vai fazer depois que venha um pensamento. E muitas vezes até o inimigo joga um pensamento. O inimigo joga um pensamento, sofismas. Você não controla isso. De repente você está tranquilo na vida e vem um pensamento que não é bom. E o que fazer? Tome a decisão certa, haja de maneira certa, tenha atitude certa. Você pode sim controlar a sua atitude. Um vencedor tem que resistir ao diabo. São atitudes de um vencedor: crer, ter domínio próprio nas suas atitudes,
mas também ele tem que resistir ao diabo. José, na palavra de Deus, nos mostra que José foi um exemplo bem sucedido de alguém que resistiu à humilhação da prisão, resistiu o assédio da mulher de Potifar, resistiu à mágoa contra os seus próprios irmãos. José é um exemplo de alguém que é mais que vencedor. Ele superou tudo isso, ele resistiu tudo isso. Pastor, ele era insensível? Não. Com certeza houve muito choro, com certeza houve muita dor, com certeza. Mas nós temos que superar isso, nós temos que atingir um nível de maturidade na fé, em que o choro e a dor não venham nos afastar de Deus, mas venham trazer mais comunhão com o Senhor. Nós temos que ter essa sabedoria. A humilhação na prisão de José, ele era um príncipe, ele era uma pessoa que tinha uma vida tranquila, mas a humilhação todos os dias, e não foram poucos dias, assédios, acusações injustas, mágoa contra os irmãos que o rejeitaram. Imagine isso. Mas ele superou, ele perdoou, ele venceu, ele resistiu. O que o diabo gostaria que ele fizesse? O que o diabo gostaria que ele fizesse de relação a tudo isso que aconteceu? Na primeira oportunidade, talvez Satanás quisesse que ele prendesse seus irmãos e matassem, mas ele era um homem servo de Deus, temente ao Senhor, e que andava nos seus princípios, mas ele teve domínio próprio e tomou as decisões certas de abençoar aqueles que o machucaram. Essas atitudes são atitudes corretas de um vencedor. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir ao diabo. Não se renda à pressão, lute contra ela. Quando na sua mente vem pensamento de derrota, de angústia, não deixe isso dominar você. Lute contra isso, você vai ter a vitória. Para chegar ao sucesso, José teve que resistir a toda a armadilha do inimigo. Se você ler a história de José, você vai ver cada episódio, cada momento da sua vida, em onde o diabo coloca armadilhas para acabar com esse homem, para acabar com a história dele. Quantas vezes o inimigo tem feito isso? Talvez na sua vida, na nossa vida. Sempre ele cria uma situação para nos destruir, mas nós somos mais que vencedores e vamos superar todas elas. Também quero dizer que um vencedor tem que aprender a superar as dificuldades, superar as limitações. Na história da Bíblia, na palavra de Deus, nós temos Gideão. Em Juízes capítulo 6, versículo 14 a 16 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Verso 15. E ele lhe disse, olha o que ele falou para Deus: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus estava com ele. Muito bem, então o texto que lemos, Deus está falando a Gideão
convocando Gideão, e Deus não está olhando para a condição de Gideão. Deus não está olhando se ele era de uma família mais pobre, se ele era o menor. Deus não está fazendo esse tipo de seleção. Deus olha para nós e não importa a nossa condição, Ele nos chama de filhos vencedores. Sabe por quê? Porque Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Por isso que nós podemos nos alegrar, porque o Senhor estará conosco. Assim, por isso que Ele chama Gideão, não importando quem era ele, mas para expressar que Deus é Deus em todas as circunstâncias. Um vencedor anda também em comunhão com Deus. Uma outra característica de alguém que é vencedor. Agora vou me distanciar da igreja, estou passando dificuldades, estamos na pandemia, estamos passando privações, perdas terríveis na nossa família, etc. E você pode cair numa armadilha e pensar em se afastar da comunhão da igreja, passar a se afastar do relacionamento, se afastar da fidelidade, se afastar de ouvir a palavra. Uma desculpa, isso é uma grande armadilha. Muito cuidado, igreja. Devemos ser ainda mais fervorosos. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui nós estamos observando que o dia está se aproximando. Esse dia é o dia do Senhor. O dia está se aproximando. Então o que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz? Devemos estar congregados, devemos estar buscando juntos, devemos estar em oração, deve estar na sua célula, mesmo que seja célula online que nós estamos fazendo, no culto online, mas temos que estar ligados junto com o seu grupo de célula, pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim. Venha para a igreja, seja fiel, venha para a oração. Quando tiver novamente a chamada para os cultos da sua igreja, participe aqui da igreja local. Nós devemos estar fervorosos, continue ganhando vidas, levando o evangelho, orando pelas pessoas, congregando. Nós não podemos nos afastar, mas estar mais próximos uns dos outros para fortalecer a nossa fé. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo, e o corpo precisa do membro, de estarmos juntos. A Bíblia nos mostra que somos um corpo. Cristo é a cabeça, o Senhor é o nosso general. Mas nessa ilustração do corpo, o braço precisa da perna, que a perna precisa do outro braço, e assim por diante, do pezinho, do dedo. Uma vez eu quebrei o dedo do pé, alguns anos atrás. Irmãos, eu não conseguia andar direito, né? Logicamente, um dedo pequeno que desequilibrava toda a estrutura, todo o corpo em si. Por quê? Ele faz parte da estrutura. Deus fez assim. Você faz parte e você precisa da comunhão dos outros. E os outros precisam da comunhão, da sua comunhão. Por isso nós devemos agir dessa forma. Muitos se perdem por conta disso, mas não seja alguém que vai entrar nessa armadilha do inimigo. Assim como Deus era com Gideão, e também Ele é conosco. Assim como Deus era com Gideão, também Ele é com você. Gideão foi despertado para ser um vencedor. Deus teve que sacudir, né? Estou falando aqui, Deus teve que sacudir, despertar Gideão, porque Gideão se sentia o menor, o mais pobre, o mais miserável, o mais infeliz, e o inimigo continuava
frequentemente a saquear a sua vida, a roubar, a tirar tudo aquilo que eles produziam frequentemente, até que eles tomam uma posição de orar, e Deus ouve a oração. Vejam, a oração é importante, devemos continuar orando intensamente, e Deus foi despertar. Deus quer te despertar, Deus quer nos despertar. Todo dia nós temos que declarar a nossa vitória. Deus quer livrar alguém através da sua vida. Deus queria livrar Israel através de Gideão. Deus quer livrar pessoas da derrota através de você, através da sua palavra, através da sua palavra de bênção, de vitória, de sucesso, de ânimo. Deus quer usar você para você abençoar outras vidas. Deus quer usar você para você também ser um instrumento para transmitir vitórias, e muitos serão abençoados através da sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Nós precisamos ser esses agentes. Através de nossas vidas, muitos serão abençoados. Através de nossas vidas, muitos serão salvos, restaurados, se levantarão da enfermidade. Queridos, eu estava conversando com o irmão Daniel, aqui da igreja. Ontem eu estava conversando com ele. Ele é uma pessoa de extrema capacidade, um farmacêutico, extrema capacidade técnica, ajuda muitas pessoas aqui em Manaus. Agora, estava conversando, falando sobre o tratamento da Covid. Vitamina C, vitamina E, corticoides, antibióticos, etc. Mas em tudo isso, todo médico sabe, ali, nessa medicação é para fortalecer o corpo, o organismo. E os médicos esperam que aquela pessoa venha reagir, que aquele corpo que está enfermo venha reagir, que a sua imunidade aumente e reaja contra o vírus. Então a medicação em si, ela ajuda para levantar o corpo. O que precisa? Estava falando, conversando, estava trocando ideias, que realmente a pessoa tem que lutar, tem que se reerguer, a mente dela tem que ser uma mente de vitória, para ela sair dessa situação. Isso facilita a vida da pessoa, porque se a pessoa estiver sendo medicada, mas a mente dela for uma mente de derrota, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque há uma pressão psicológica, uma pressão incrível, mas nós temos que reagir. Eu espero em nome de Jesus que você seja um agente de Deus para ajudar as pessoas que estão ao teu redor, com palavra de ânimo e de vitória, para que a pessoa, o seu organismo venha a reerguer e vencer esse obstáculo, vencer esse grande problema. Mas quando nós reagimos, nós vamos ter a vitória, porque somos mais que vencedores. Nós devemos ser agentes de Deus, e um vencedor, uma das características, ele é um abençoador. A sua boca é profética, na sua boca lança a palavra de vida. Receba uma palavra de vida e lance palavra de vida, em nome de Jesus. Jesus te chama para ter atitudes de vencedor. Não deixe o medo te vencer, não deixe o medo dominar sua vida. Deus quer curar o teu corpo, curar a tua mente, curar das lembranças traumáticas, curar, ser sarado para curar, curados para curar. Receba a cura de Deus na sua vida agora, na sua alma. Saiba que Deus te chamou para você ser um agente dele na terra. Você é importante para Deus, você tem valor. Seja igreja, seja
o sal da terra, a luz deste mundo. Sim, o mundo precisa da luz. Nós temos que ser esses agentes. Levante sua cabeça, erga a sua voz a Deus e às pessoas deste mundo, sua família, seus amigos, enfim, aqueles que estiverem próximos a você. Ele quer te levar ao teu crescimento espiritual. Deus quer te levar ao teu crescimento espiritual, a tua prosperidade, a tua cura, enfim. Eu creio, tudo isso vai passar. Deus vai continuar agindo e nós vamos continuar vencendo. A igreja vai continuar vencendo. Jesus voltará e Ele está voltando. O dia da sua volta está chegando. Mas nós hoje declaramos que somos mais do que vencedores, e aqueles que estão em Cristo são um povo abençoado. Se você está distante do Senhor, volte para Ele. Deus já te escolheu, venha, tenha uma comunhão com Ele, se arrependa dos seus pecados. Aonde você estiver, Ele está num planeta Terra, está totalmente envolvido por Deus. Aonde você clamar Jesus, você sentirá a presença dEle, porque esse nome tem poder. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Quero chamar o nosso grupo de louvor e vão louvar o Senhor nesse momento. Vamos adorar a Deus, crendo na nossa vitória, crendo na sua vitória. Você não é um derrotado, você é um vencedor. Sua família, sua história é uma história de bênção. Creia nisso. Ore por aquelas pessoas que estão passando dificuldade, fale com elas. Eu tenho feito isso, eu tenho ligado para algumas pessoas, amigos que estão enfermos, e eu lanço uma palavra de vida, lanço uma palavra de vitória. Muitos deles têm se levantado, porque isso é necessário. Talvez você diga: pastor, para que isso? Isso é necessário. Faça isso, seja um agente de Deus. Seja um agente de Deus. Vamos adorar o Senhor com o grupo. Amém. Você possa declarar que em todas as coisas você é mais que vencedor no Senhor, em nome de Jesus. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, aleluia. Todavia eu me alegrarei.
nossos olhos limitados, não conseguimos enxergar muitas coisas, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando ao nosso favor. Eu creio que o Senhor está agindo. Pai, em nome de Jesus, cura, restaura, sara, faz a tua obra, Senhor, em nossas vidas, que sejamos agentes de vitória, que sejamos mais que vencedor em nossas atitudes, que sejamos aqueles que vão levar a palavra de vida, de vitória, e que essa palavra esteja no nosso coração primeiro, em nome de Jesus. Nós declaramos que nós somos mais que vencedor, porque está na palavra, assim está na palavra. Nós não somos um povo derrotado, nós não somos miseráveis, nós não somos os coitadinhos da terra, nós somos o povo chamado, escolhido por Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos aqueles chamados filhos de Deus na terra. Podemos passar momentos difíceis, mas continuamos filhos e servos do Deus Altíssimo, e Ele que está olhando para nós. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, e que essa unção de vencedor esteja na tua vida agora. Declare que você é um vencedor, que você pode superar sim, que você vai vencer sim, em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas a realizar através da sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Receba essa palavra de Deus para a sua vida. Receba a palavra do Espírito Santo falando com você. Filho, eu te curo agora, para você ser curado, para você curar outros ao teu redor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque somos esses. Estamos corrigindo nossas atitudes para viver como o Senhor deseja nesta terra, em nome de Jesus. Queridos, que a graça e a paz estejam na tua vida. Seja esse vencedor. Que esta semana seja uma semana que você vai ser usado tremendamente por Deus. Ligue para as pessoas, fale com elas, anuncie o Evangelho, dê palavra de vida, de ânimo, de coragem. Seja alguém também corajoso. Não se acovarde pela pressão do inimigo, pela pressão do mundo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Que o Senhor te abençoe, que te guarde, proteja a tua casa, que a mão poderosa de Deus esteja sobre o teu lar, que a cura de Deus esteja sobre a tua casa e o sangue de Jesus sobre a sua família. Em o nome de Jesus, amém. Muito obrigado, amados. Deus abençoe.